Olá pessoal, tudo bem? Mais um módulo aqui do nosso curso de proteção contra incêndios e nesse módulo vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Vamos falar sobre os agentes extintores. Então vamos nessa, vamos entender um pouquinho o que são agentes extintores e quais são os principais agentes extintores que são utilizados aí no mundo do combate a incêndio. Vamos lá! Para iniciar aqui a nossa conversa, vamos fazer uma breve introdução entendendo dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de agentes extintores, que é o tema aqui desse nosso módulo. Os agentes extintores são aqueles elementos encontrados na natureza ou então sintetizados pelo homem, fabricados pelo homem, capazes de extinguir um incêndio pela sua ação em um ou mais componentes do tetraedro do fogo. Ou seja, o agente extintor vai agir sobre o calor, ou então sobre a reação em cadeia, ou então sobre o combustível, ou sobre o comburente. Então ele vai agir sobre um dos elementos, um ou mais elementos do tetraedro, e vai extinguir o fogo. Esse é o conceito de agentes extintores. Não confunda com o conceito de aparelhos extintores. Os aparelhos extintores são equipamentos que são utilizados para colocar os agentes extintores dentro. Aí sim, esse agente extintor dentro de um aparelho extintor, que é o equipamento que nós utilizamos para fazer o combate a incêndio, ele vai combater esses princípios de incêndio. E eu queria chamar a atenção aqui de vocês para uma informação bem importante que está aqui nesse nosso slide. Sabe qual é? Olha aqui essas últimas 3 palavrinhas dessa nossa apresentação. Está dizendo aqui, ó, princípios de incêndio. Para que servem aqueles aparelhos extintores? Eles servem para princípios de incêndio. Entenda que é princípio, tá? Não for mais um princípio de incêndio, você não deve usar os aparelhos extintores, tranquilo? Então esse primeiro slide aqui só é uma introdução para que vocês não confundam o conceito de agente extintor com aparelho extintor. O aparelho extintor é aquele que você vê aí na sua casa, na sua escola, você vai em todos os lugares ver ele pintado de vermelho. Aquele ali é o aparelho extintor, ele é um equipamento. O que tem dentro dele é um agente extintor, que é um elemento, é uma substância utilizada para extinguir incêndio. Já que nós entendemos esse conceito, já separamos o que é agente extintor e já separamos o que é aparelho extintor, e, logicamente, já sabemos que os aparelhos extintores só devem ser utilizados para princípios de incêndio, vamos agora continuar na nossa aula de agentes extintores. O nosso principal agente extintor é a água. Mas por que a água é tão utilizada e por que ela é considerada o principal agente extintor? A água, ela tem uma facilidade grande de obtenção e também uma facilidade de transporte. Eu sei que algumas regiões aqui do nosso país não tem tanta água assim, mas em regra, a água tem uma boa facilidade de obtenção. Ela também tem baixo custo, também é o principal agente extintor indicado para incêndios classe A, que são aqueles incêndios em sólidos comuns, aqueles materiais que queimam em superfície e em profundidade e também que deixam resíduos após a queima. E falando de água, a gente não podia deixar de falar sobre o método de extinção de chamas que a água usa. A água é utilizada justamente para fazer o resfriamento e, consecutivamente, ela pode fazer o abafamento. Mas o abafamento é uma questão secundária da água. Em regra, ela é excelente para resfriar, para retirar o calor. E quando ela tira o calor, ela acaba quebrando aquele nosso tetraedro do fogo. É importante, já que a gente vai falar sobre a água, entender as características dessa substância. Vamos falar das principais características da água que você deve levar em consideração quando estiver utilizando essa substância para poder combater o incêndio. Primeira característica é a alta capacidade de absorção de calor. Por que a água tem essa alta capacidade de absorção de calor? Para que a água evapore, é necessário que ela consuma muito calor do ambiente. Só para você ter uma noção, para você elevar a temperatura de 1 litro de água de 0 grau até 100 graus, ou seja, fazer esse 1 litro de água sair de 0 graus até chegar em 100 graus, são consumidas 100 calorias. Ela consome muito calor, ela tira calor do ambiente e o que acontece? Acaba resfriando. Ela vai agir em cima do calor, que é um dos elementos do fogo. Outra característica da água é o alto grau de expansão. Como assim, Caio? A água se expande? Lógico que expande. Vamos entender, porque além de energia, além de calor que a água vai absorver do ambiente,
ela também vai produzir vapor de água, não é isso? Agora vamos analisar. O vapor de água, ele consome bem mais espaço do que a água em si. Quando a água evapora numa atividade de combate a incêndio, o vapor de água que vai subir, ele vai consumir muito espaço, vai ocupar muito espaço no ambiente, tomando o lugar do comburente. Ele vai tomar o lugar do oxigênio. O que é que vai acontecer? Vai ficar com pouco oxigênio lá à disposição das chamas e as chamas tendem a diminuir. Mas como assim o vapor de água vai ocupar muito espaço? Bom, é o seguinte, você sabia que 1 litro d'água, se você ferver, ele vai produzir 1.700 litros de vapor de água? É isso mesmo, a água ela expande em volume e acaba ocupando todo o espaço. Ela tem uma alta tensão superficial. Tudo bem, mas o que é isso? O que é ter alta tensão superficial? As moléculas da água, elas são muito juntas, muito próximas. Então, o fato dessa atração ser muito forte faz com que a água tenha duas características interessantes. Ela reduz um pouco a capacidade dela de penetração, mas também, em contrapartida, ela vai ganhar mais fluidez. Ela vai escorrer com mais fluidez e aí é uma característica que é muito interessante de entendermos. A quarta característica todo mundo já conhece. Essa daqui é a capacidade de condutibilidade elétrica da água. Lembra disso, tá? Não utilize água para combater incêndios classe C. Até porque, como todo mundo sabe, água conduz eletricidade e incêndios classe C são de equipamentos elétricos energizados. Muito provavelmente você está correndo um risco aí de choques elétricos se utilizar. A próxima característica da água é que ela tem baixa viscosidade. Ela tem uma capacidade de escorrer rapidamente. Isso dificulta com que ela faça a parte do abafamento, mas em contrapartida faz com que ela consiga penetrar nos corpos. Ela consegue penetrar. Vamos analisar, por exemplo, você debelando um fogo em madeira. A água consegue entrar devido a essa capacidade dela de baixa viscosidade. Ela consegue adentrar na madeira e fazer um resfriamento interno. E por último, deixei aqui mais uma característica da água que é importante saber. A água reage com alguns elementos. É isso mesmo. Muita gente acha que a água é inerte, mas não. Tem alguns materiais que, se tiverem pegando fogo, você não deve usar água. Por exemplo, o magnésio, o carbureto de cálcio, o sódio metálico e também o lítio. Então é bom que você saiba que tem alguns elementos que, se a água entrar em contato, ela vai prejudicar. Agora, saindo um pouquinho da água e vamos falar dos pós-químicos. Esses pós-químicos, eles são chamados de pós porque eles são pequenas partículas de algumas substâncias. As principais substâncias que são feitas os pós-químicos são o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de potássio, a ureia mais o bicarbonato de potássio, o cloreto de potássio e também o fosfato de amônia. Eu trouxe principalmente esses aqui porque são os mais utilizados. Tem outro aqui que eu até esqueci de colocar no slide, mas o acetato de potássio também é muito utilizado. Esses são os principais pós-químicos. Mas por que a gente utiliza pó químico para poder fazer o combate a incêndio, para extinguir o incêndio? Vamos entender agora quais são as características que fazem os pós químicos muito bons extintores de incêndio. O pó químico ele pode ter uma ação extintora de abafamento. O que acontece? Quando você coloca o pó químico nas chamas, esse pó vai se decompor e vai liberar dióxido de carbono e água e vai ocupar lugar do comburente no ambiente. Ele vai ocupar o lugar do oxigênio. É por isso que ele tem essa função de abafamento. Outra função, outra ação extintora é o resfriamento. Porque na hora que esse pó químico ele se decompõe, ele vai absorver parte do calor que está sendo liberado na combustão. A próxima ação extintora é a quebra da reação em cadeia. Alguns pós têm essa característica que é dada como principal propriedade extintora dos pós químicos. Eles interferem na reação em cadeia, conseguindo extingui-la. E também não poderia deixar de falar dessa última ação extintora, que ela é bem diferente, que é a proteção contra a irradiação do calor. Como assim o pó químico consegue proteger contra a irradiação do calor? Lembrando que a gente já estudou, irradiação é um método de transferência de calor. Então, o pó químico vai prejudicar essa transferência de calor. A nuvem produzida pela aplicação do pó químico, ele deixa ali o ambiente opaco, né? A atmosfera fica opaca nas proximidades do incêndio e acaba dificultando
a irradiação do calor que faz a transferência. Já observou? Tem uma ação extintora muito ampla. Os pós-químicos são muito utilizados por esse motivo. Os pós-químicos eles são basicamente classificados de acordo com as classes de incêndio que combatem. A gente vai ter pó químico, por exemplo, BC, que são aqueles utilizados para incêndio classe B e classe C. E tem outros aí, que também não é raro de achar, que são aqueles pós-químicos ABC, que você já deve ter entendido que são aqueles que combatem incêndios da classe A, B e C ao mesmo tempo. Pouco importa qualquer uma dessas três classes, ele acaba atendendo. Também existe pó químico para combater incêndios classe D e classe K. Agora vamos falar do dióxido de carbono. Dióxido de carbono, também conhecido como anidrido carbônico, também conhecido como gás carbônico. Normalmente, a gente chama só de extintor de gás carbônico, tá bom? Extintor de gás carbônico. É fácil entender qual é o extintor de gás carbônico. Vou pegar aqui o apontador. Tá vendo essa imagem aqui dessa moça fazendo o combate a esse incêndio? Pronto, nós temos aqui ó, esse extintor que está na mão dela. Só pelo difusor que está na mão dela, nós já podemos saber que esse extintor que está aqui no chão é um extintor de gás carbônico. É isso mesmo, esse extintor de gás carbônico é o único que tem este difusor na ponta. Ainda falando sobre o dióxido de carbono, que é a nossa substância, o nosso agente extintor, ele tem como característica ser um gás inerte, ou seja, ele não reage com outras substâncias, ele é inodoro, não tem cheiro, também não tem cor e ele é um péssimo condutor de eletricidade. Ou seja, já que ele não conduz eletricidade, onde é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar nos incêndios classe C. E pelo fato dele agir por abafamento e não ter resíduos, você pode extinguir o incêndio classe C e não danificar o equipamento elétrico. Olha que coisa legal. Então, esse aqui é o dióxido de carbono. O nosso próximo agente extintor são as espumas. As espumas que nós temos a espuma mecânica, que nada mais é do que o ar, a água e o LGE. Eu vou explicar para você o que é esse LGE. Você vai ver ele em vários lugares. Ele é o líquido gerador de espuma. Então, vai misturar líquido gerador de espuma, mais água, mais o ar e vai fechar e produzir a nossa espuma mecânica. Inclusive, tem aqui na fotinha aqui do lado, mostrando aqui a espuma mecânica. A espuma mecânica ela vai agir por abafamento e ou por resfriamento. Por que eu falo e ou por resfriamento? Porque como você observou aqui em cima, na espuma mecânica tem água. E como já falamos sobre a água, você já entendeu que a água ela é muito eficiente para fazer o resfriamento. Então, essa nossa espuma mecânica vai fazer resfriamento e ao mesmo tempo ela vai contribuir para o abafamento. Mas por que o abafamento? Ela vai cobrir a superfície que está em chamas e ela não vai permitir, ela vai cortar o fornecimento de oxigênio para a chama e o fogo não vai mais conseguir se alimentar. A mais conhecida dessas espumas mecânicas é a AFF. A AFFF nada mais é, ou também conhecida como A3F, né? A A3F ou AFFF, ela é uma espuma formadora de filme aquoso. É a principal espuma que é utilizada hoje em dia. As espumas têm algumas características. A principal característica da espuma é a expansividade. O que é expansividade? Expansividade é a capacidade dela de aumentar o tamanho dela, aumentar a quantidade. Para cada litro de mistura de água com LGE, que é o líquido gerador de espuma, para cada litro serão produzidos tantos litros quanto for a taxa de expansão. Como assim, Caio? Taxa de expansão? Bom, eu esqueci de colocar no slide, mas vou colocar aqui na edição, tá? Eu vou colocar aqui na edição porque eu acho super importante que você entenda sobre a expansividade. Existem três classes de expansividade. Existem aquelas espumas que têm baixa expansão, existem aquelas espumas que têm média expansão e as espumas que têm alta expansão. Para que você tenha uma noção, as espumas que têm alta expansão, elas têm uma taxa de expansão de mais de 200 vezes. O que é que isso significa? Significa que para uma espuma com a taxa de expansão de 200 vezes, quer dizer que para cada litro dessa mistura aqui que está em tela, ó, da mistura de água com LGE, essa mistura para cada litro dela, mais 199 litros de ar e vão produzir 200 litros de espuma. É muita coisa. Então, a expansividade dela é justamente porque depois que você faz a mistura, ela junta muito ar. E o ar que vai ser misturado mais a água e a LGE vai fazer com que ela aumente em quantidade.
ela não é indicada para focos de incêndio em equipamentos energizados, também não pode ser utilizada para gases inflamáveis. Lembrando aqui que para gases inflamáveis, especificamente, a gente usa o isolamento, que é cortar o fornecimento de gás, não é isso? Então, você não vai utilizar a espuma. Para equipamentos energizados, por que não vai usar ela? Exatamente, porque dentro dela tem água. Lembra que a espuma nada mais é do que a mistura de água, LGE e ar, e muito ar, para que aumente aí a quantidade, né? Que é a questão da expansividade. Então, temos aqui para que essa espuma é utilizada. Já que ela não pode ser utilizada para equipamentos energizados, já que ela não pode ser utilizada para gases inflamáveis, vamos utilizar a espuma para quê? A espuma ela é indicada para focos em líquidos e sólidos combustíveis. Bom, pessoal, então era isso. Terminamos aqui mais essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula aqui do nosso curso. Grande abraço e bons estudos.